Filemão, Epístola de Paulo a Filemão. Epístola de Paulo a Filemão. Na semana passada nós começamos as nossas exposições nesta carta, as quais nós terminaremos semana que vem. É uma série bem curta, uma epístola bem curtinha, e nós temos chamado a nossa série de O Amor Cristão Redimido. Nós temos pensado um pouco sobre esta verdade à luz desta epístola. Nessa noite nós vamos ler do verso 8 ao verso de número 20, a parte central desta epístola, e eu quero pensar com você sobre o frutificar do Evangelho de Cristo. Mais uma vez, o frutificar do Evangelho de Cristo. Leiamos o texto da palavra do Senhor. Assim nos diz as Escrituras. Faça crescer na fé em Cristo Jesus, através de um viver diário que agrada e glorifica o teu santo nome. Nós oramos pedindo isso em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Uma das magníficas belezas do Evangelho de Jesus Cristo é o fato de ele ser as boas novas de salvação que possui efeitos práticos na vida de um pecador redimido. Quando nós pensamos no Evangelho, nós não pensamos apenas em conceitos, nós não pensamos apenas em doutrinas, nós também devemos pensar em práticas, porque a Escritura nos mostra que o Evangelho transforma absolutamente tudo da nossa vida. De forma que então ele não é apenas doutrinas nas quais nós devemos crer, verdades nas quais nós devemos acreditar. O Evangelho também envolve a nossa vida prática, envolve a nossa vida diária, de forma que nossas posturas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos, a nossa prática, são todas completamente transformadas e redimidas por este Evangelho. Portanto, quando nós pensamos na mensagem do Evangelho de Cristo, nós pensamos numa mensagem que deve frutificar através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, da forma como nós agimos.
sendo as minhas e as suas ações provas que comprovam que o nosso coração, que a nossa vida, que a nossa alma foi redimida por Deus pela cruz de Cristo Jesus. Semana passada nós vimos um pouco acerca desta verdade, ao pensarmos sobre as características de um coração redimido. E nós vemos isso através do coração de Filemão. Paulo nos deixa claro aí nos versos 1 a 7, que quando ele pensava em Filemão, ele olhava para o homem que havia sido de fato redimido pelo Senhor Deus, e então ele agradece ao Senhor por alguma dessas atitudes. Nós vimos que Filemão possuía um amor redimido para com todos os santos, e também o compartilhar da fé em Jesus Cristo com o povo de Deus. Hoje, no texto que nós lemos, que vai do verso 8 até o verso número 20, nós chegamos ao âmago desta epístola. Agora nós estamos na parte central, naquela parte que nós poderíamos chamar da parte mais importante, onde Paulo de fato e de verdade vai apresentar qual é a razão, qual é o motivo, qual é o seu objetivo com esta epístola. É nestes versículos então que Paulo vai nos apresentar o pedido que ele faz a Filemão em favor de Onésimo, seu novo filho na fé, gerado nas algemas, como nós lemos aí no verso de número 10. Lembremos, irmãos, que Onésimo era um escravo fugido de Filemão. Em sua fuga ele vai parar em Roma e por alguma razão ele vai parar na mesma masmorra que Paulo estava preso pela providência divina, e ali então, depois de encontrar-se com Paulo, ouvir as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus, ele foi convertido. Seus ouvidos foram destampados, seus olhos foram abertos, o seu coração foi transformado e ele entendeu a mensagem do Evangelho e foi redimido pelo Senhor. E agora, convertido pela fé em Cristo, Paulo está o enviando de volta a Filemão, está enviando de volta a Onésimo para aquele que de fato era o seu dono. E esta epístola é aquilo que Onésimo entregaria a Filemão quando chegasse do lugar que ele não deveria ter fugido, ainda mais causando danos ao seu senhor. É nessa carta então que Paulo roga que Filemão aceite de volta Onésimo em casa. E como nós lemos no verso número 16, agora como irmão em Cristo, não mais como um escravo que havia fugido e causado danos ao seu senhor. É aqui então, na parte central desta epístola, que encontramos o coração do evangelho que era pregado por Paulo. Mas este coração não é manifestado nas doutrinas que Paulo está acostumado a nos ensinar em suas epístolas. Paulo vai mostrar esse coração através do frutificar do evangelho na sua própria vida, na vida de Filemão e agora também na vida de Onésimo. Perceba um detalhe importante que eu não sei se você conseguiu perceber na nossa leitura. Em nenhum momento, do primeiro ao último versículo desta epístola, em nenhum momento Paulo fala de doutrinas. Paulo não faz a defesa de uma doutrina, Paulo não expõe uma doutrina. Esta é a única epístola de Paulo, onde, por exemplo, ele não fala da ressurreição de Jesus, ele não fala da ascensão de Jesus, ele não fala da sua vitória na cruz do Calvário, não há nenhuma menção a estas coisas. Paulo não está falando diretamente sobre isso como nós acostumamos a ver ele falar. Ou seja, não há uma parte na qual ele ensina as doutrinas essenciais do Evangelho de Deus. Sabe qual é a razão? A razão é que o seu foco, ele não é doutrinário, mas ele é prático. Seu objetivo não é fazer Filemão aprender alguma doutrina. O seu objetivo é fazer Filemão viver de forma prática a transformação que o Evangelho faz em nosso coração. O seu objetivo é nos apresentar o coração da mensagem do Evangelho de Jesus através de atitudes práticas no dia a dia. Sendo assim, cada um destes nossos três irmãos neste texto, Paulo, Filemão e Onésimo, eles nos servem como ensinamentos acerca de como as verdades cridas do Evangelho devem frutificar de forma prática em nossa vida cristã. Principalmente
no nosso relacionamento com os nossos irmãos na fé. Nesse sentido, então, há 3 frutos que a mensagem do Evangelho gera em nós, e que gerou também em Paulo, Filemon e Onésimo, que nós precisamos aprender nesta noite. 3 frutos que, se a mensagem do Evangelho de fato redimiu o nosso coração, precisa ser encontrado de forma prática na minha e na sua vida. O primeiro fruto é o fruto da reconciliação. O segundo é o fruto do acolhimento. E o terceiro é o fruto da transformação. Nós vamos ver cada um deles de forma pormenorizada. Eu quero chamar a sua atenção primeiramente para o fruto da reconciliação. Eu quero pedir a você que leia junto com seus irmãos o verso de número 17 e 18 mais uma vez. A palavra do Senhor nos diz assim: se portanto me consideras companheiro, uma das coisas mais extraordinárias e que me fascinam e cativam na epístola de Paulo a Filemon é o fato do coração redimido de Paulo ser escancarado a nós. É como se Paulo abrisse o seu peito e nós pudéssemos ver o seu coração pulsando pelo Evangelho através das suas práticas diárias. O seu coração é aberto aos nossos olhos para que nós possamos enxergar de forma prática o frutificado do Evangelho também na vida daquele apóstolo que havia desgastado a sua vida pregando o Evangelho e que agora estava preso por esta razão. Essa verdade é nitidamente vista na maneira como ele age diante do dilema entre Filemon e Onésimo. Toda essa epístola serve para nos mostrar que nesse dilema entre 2 irmãos na fé, Paulo se apresenta como um tipo de mediador. Ele desempenha aqui um papel conciliatório. A imagem de Paulo então é deste mediador, alguém que busca estabelecer a paz entre 2 partes conflitantes. Entre 2 partes que por alguma razão não estão bem, e precisa que alguém intervenha nesta história, para que os laços rompidos sejam refeitos, para que a guerra dê lugar à paz. De um lado, Filemon, o dono de Onésimo, que tinha o direito de castigá-lo por sua fuga e até mesmo matá-lo se assim ele desejasse. Do outro, Onésimo, o escravo fugitivo, causador de danos, que havia pecado contra o seu Senhor. E no meio destes 2 irmãos, Paulo, prisioneiro de Jesus, buscando estabelecer a paz, mesmo estando ele em uma masmorra gelada, fria, com algemas nas mãos. Perceba comigo algumas atitudes então conciliatórias tomadas pelo mediador Paulo aqui neste texto. Se você olhar o verso de número 9, ele apresenta seu pedido em favor de Onésimo, baseado no amor redimido de Filemon. Nós vimos semana passada que isto era uma marca deste crente do Senhor, que o distinguia, que na verdade, como nós vemos aí no verso de número 7, reanimava o coração dos irmãos na fé. Quando Paulo vai fazer esse pedido no verso 9, então ele lembra disto. Filemon, o meu pedido a você está baseado neste amor redimido, não está baseado na sua ira, não está baseado naquilo que você pode fazer como dono de Onésimo, mas o meu pedido, Filemon, é por causa do teu coração, do amor redimido que eu sei que você tem. Quando nós chegamos ao verso 10, Paulo, para tentar essa apaziguação, ele vai apresentar Onésimo não como um escravo fugitivo. Perceba que ele apresenta Onésimo como um de seus filhos na fé. Alguém que foi disciplinado, que foi discipulado, que foi acompanhado, que foi gerado pela pregação do próprio apóstolo Paulo, tal qual o foi também Filemon. É isso que ele diz lá no verso 19, quando diz assim: para te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. É como se Paulo estivesse dizendo: Filemon, vocês 2 são irmãos em Cristo e eu sou o pai espiritual de vocês. Ambos me devem a vida espiritual, vocês foram gerados pela minha pregação. Não tem por que haver guerra entre vocês.
No verso 12, Paulo pede a Filemon que receba Onésimo de uma forma maravilhosa, linda, poética, como se fosse o seu próprio coração, para apaziguar Filemon quando ele visse Onésimo na sua frente. O desejo de Paulo é que ele não visse Onésimo, mas visse o próprio apóstolo Paulo. É como se Onésimo fosse uma representação do coração de Paulo. Da mesma forma como Filemon amava Paulo, então ele deveria amar agora Onésimo, o novo filho na fé do apóstolo. Nos versos 18 e 19, nós vemos algo também extraordinário. O apóstolo Paulo dizendo a Filemon: olha, se Onésimo te deve alguma coisa, lança sobre a minha conta. Ele não te deve mais nada. O devedor agora sou eu. Se você quer cobrar de alguém, cobre de mim. Não cobre de meu filho Onésimo. Eu vou pagar a conta dele. Se você está chateado, se você está bravo, se por alguma questão você não quer receber Onésimo na sua casa de volta, joga tudo isso sobre mim. Não receba a mim, odeie a mim, mas não faça isso com Onésimo. Veja, em todas estas atitudes vemos um gigantesco esforço conciliatório do apóstolo Paulo. Ele utiliza de todos os argumentos, de todos os meios, de todas as ferramentas possíveis para tentar trazer paz novamente nessa relação de inimizade entre Filemon e Onésimo. Se você talvez já deve ter começado a fazer os links, mas aqui nós vemos o puro e simples evangelho de Jesus frutificando de forma prática na vida de Paulo. Porque nada mais, nada menos o que Paulo está fazendo aqui é imitar a Cristo Jesus. E isso de forma prática, aquilo que Cristo fez por nós em nossa redenção. As Escrituras nos ensinam que Jesus é o mediador entre Deus e nós. É Ele quem se interpõe entre o Senhor e nós, de forma que a paz reine neste relacionamento que antes era conturbado pelo pecado. É esse papel que Paulo está desempenhando aqui. Ele está se colocando entre Onésimo e Filemon como mediador buscando a paz. As Escrituras nos ensinam que Cristo roga diante de Deus Pai em favor de cada um dos seus discípulos. Ele roga a Deus Pai por mim e por você, da mesma forma como Paulo está rogando a Filemon em favor de Onésimo, seu novo filho na fé. Jesus Cristo na cruz tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas imperfeições, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, ou seja, todos os danos que nós causamos à santidade do Senhor, Cristo Jesus levou sobre os seus ombros. E é isso que Paulo está fazendo de forma prática, quando diz a Filemon: eu tomo os danos que Onésimo te causou para mim, cobre de mim, da mesma forma como Deus cobrou de Jesus os meus pecados na cruz do Calvário. Portanto, o evangelho que era crido e que também era pregado por Paulo o levou a compreender que a sua missão como crente, como apóstolo, como discípulo do Senhor Jesus aqui neste mundo quebrado, é também agir como um conciliador entre irmãos que por alguma razão estão ofendidos entre si, buscando estabelecer a paz entre as partes conflituosas. Esta, irmãos, é uma convicção que eu e você também devemos ter como discípulos de Jesus. Eu e você somos convocados para assumirmos também este papel conciliatório dentro da igreja do Senhor Jesus, no meio do povo do Senhor. Nesse sentido, você precisa compreender que a sua função dentro do corpo da noiva de Jesus é não espalhar fogo pelo parquinho. Não é você causar ainda mais problemas do que já tem, mas é ao contrário. É a de se esforçar para estabelecer a paz entre os irmãos. É se esforçar diligentemente para fazer com que haja harmonia onde antes havia conflito. Ser discípulo de Jesus significa também, irmãos, ser um agente da reconciliação dentro do reino de Deus. Um instrumento reconciliatório da graça do Senhor. O que eu preciso que você compreenda nesta noite é que sempre haverá no nosso meio Filemons e Onésimos. Sempre existirá
Pessoas e irmãos brigados, chateados, carrancudos uns com os outros. A igreja é uma comunidade na qual, infelizmente, ainda pelo pecado, ainda pela dureza do coração, ainda pelo velho homem que ainda habita em nós, pela falta de piedade muitas vezes no falar, na escassez do amor redimido que às vezes nós demonstramos, sempre haverá Filemons e Onésimos. Consequentemente, vez ou outra, eu e você vamos nos deparar na nossa jornada cristã com corações quebrados, almas feridas, pessoas machucadas. A minha pergunta para você nessa noite é: como você tem agido diante de irmãos em conflito? Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua atitude? Você é daqueles que joga lenha na fogueira, ou é daqueles que buscam estabelecer a paz? Você é um incentivador de brigas ou um agente conciliatório? Seu coração se alegra em ver os irmãos brigados ou em ser o mediador da paz de Cristo Jesus no meio da sua igreja? Você é daqueles que multiplicam contendas ou é daqueles que sofrem os danos, sejam eles quais forem, dos tamanhos que forem, para promover o amor redimido entre os irmãos dentro da igreja do Senhor Jesus? Qual lado você está desta história? Em nossa realidade quebrada pelo pecado, sempre haverá pessoas espalhando divisões, contendas, brigas e ódios. Porém, nós, como agentes do reino de Jesus, com o Evangelho em mãos, devemos ir promovendo a restauração das brechas por onde quer que nós passarmos. Nós devemos, na pregação do Evangelho e no viver baseado nele, fechar as brechas, refazer as divisões, costurá-las, fazer com que onde havia guerra, haja amor e paz. Veja, se você possui o amor redimido por seus irmãos na fé em Cristo Jesus, este é o fruto esperado do Evangelho na sua vida, o fruto da reconciliação. Caso contrário, o Evangelho ainda não tem frutificado na sua vida. Se você gosta da contenda, se você gosta da briga, se você gosta da divisão, você ainda não está sendo frutificado no Evangelho. O meu convite para você nessa noite é para você ser um imitador de Cristo Jesus. Haja como um mediador que trabalha para gerar reconciliação, onde hoje há inimizades e dilemas, para que a paz de Cristo habite ricamente no meu, no seu, no nosso coração. O segundo fruto que nós precisamos entender é o fruto do acolhimento. Vou pedir aos irmãos que leiam juntos os versos 15 e 16. Vamos lá? A palavra do Senhor nos diz assim: pois acredito que Ele veio a ser Um dos temas centrais desta epístola é o tema do acolhimento cristão. Uma leitura cuidadosa, pausada, meditando nesta carta, nos mostra que toda ela gira em torno deste assunto. O acolhimento cristão que o apóstolo Paulo espera que Onésimo receba de Filemão. Neste sentido, esta epístola é uma carta-pedido. É um pedido de acolhimento em favor de alguém que merecia tudo, menos ser acolhido por causa dos danos causados, das ações praticadas. Porém, confiando no amor cristão redimido que permeava o coração de Filemão, Paulo suplica que ele acolha novamente Onésimo em seu lar. Paulo está pedindo a alguém que tem o direito de não receber, que abra mão do seu direito para receber alguém que antes havia lhe causado mal. Isso é claramente visto quando o apóstolo Paulo afirma que Filemão
a Filemão que poderia ordená-lo a isso. Está no verso 9 e no verso 10. Paulo vai dizer: Filemão, embora eu tenha plena liberdade de ordená-lo que receba Onésimo de volta, eu prefiro fazer em forma de pedido, confiando no amor redimido do seu coração para com seus irmãos na fé. E veja, o verso 13 e 14 nos mostra qual é a razão de ser assim. Paulo quer que Filemão receba Onésimo de volta e o acolha novamente, não por obrigação, mas com um demonstrar da sua graça livre e bondosa, que é fruto de um coração redimido pelo Senhor. Veja o verso de número 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Neste intuito, queridos, Filemão é convidado por Paulo a enxergar Onésimo de uma forma totalmente diferente da que estava habituado. Radicalmente diferente do que ele já havia vivido com Onésimo até ali. Veja, os versos 15 e 16 que os irmãos leram, Paulo está dizendo: Filemão, não é para você ver Onésimo mais como um escravo. Você deve ver agora Onésimo como um irmão na fé, caríssimo, pelo qual Cristo Jesus também morreu na cruz. Talvez esse pedido para mim e para você pareça um pedido normal, mas para os dias de Filemão era um pedido revolucionário. Paulo estava pedindo que Filemão recebesse um escravo fugido na sua casa sem castigá-lo, sem causar nenhum dano a ele. Paulo o pede para acolher Onésimo como um irmão na fé. O acolhimento requerido aqui por Paulo, irmãos, é muito mais do que simplesmente perdoar. Paulo não está pedindo só o perdão de Filemão. Ele envolve o receber em casa e tratar como parte da família Onésimo, sem impor a ele pena nenhuma. Em outras palavras, o acolhimento aqui é perdoar, amar, receber em casa e tratar como um familiar, como alguém que agora é inocente diante de Filemão. Por isso que este pedido no verso 17 vem baseado em algo que nós já vimos semana passada, porque o verso 17 diz assim a nós: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. A palavra companheiro é a mesma palavra comunhão que está lá no verso de número 6. A palavra koinonia, que eu já disse a vocês semana passada, que nos traz a ideia de compartilhar algo, de ter algo em comum, em mutualidade para alegrar o coração. Está conseguindo compreender o que é que Paulo requer de Filemão? É como se Paulo estivesse dizendo assim a Filemão: querido irmão, eu te convido a compartilhar comigo da alegria de ver Onésimo como um irmão na fé em Cristo Jesus. Filemão, eu estou te convidando a enxergá-lo muito mais do que um escravo, como um irmão que partilha da mesma fé que eu e você, a mesma alegria que eu tive de gerá-lo. Eu quero que você tenha agora acolhendo ele em sua casa. Da mesma forma como você me receberia, Filemão, recebe agora Onésimo. Em outras palavras, assim como o Evangelho frutificou em Paulo, acolhendo Filemão outrora, agora o Evangelho deveria frutificar em Filemão, recebendo seu novo irmão na fé, Onésimo. O acolhimento é então, sem dúvida, uma tarefa que deve estar presente em todos nós. E eu estou plenamente convicto que todos nós deveríamos ser especialistas, experts, em acolher pecadores que foram redimidos por Deus e mandados para servir a Ele aqui conosco nesta igreja. O Senhor tem usado o seu Evangelho como poder para transformar inúmeras vidas aqui nesta cidade. Muitas delas têm vindo servir ao Senhor aqui conosco. O meu e o seu papel é o de acolhê-los em amor, em cuidado e em companheirismo cristão.
Acolher irmãos é um dos meios que nós nos tornamos participantes da missão de Deus. A mesma alegria que preenche o coração de Deus no céu quando o pecador se arrepende, preenche o meu e o seu quando nós os recebemos, quando nós os acolhemos em nossa família da fé. Deus salva e nós acolhemos, Ele redime e nós recebemos na família da fé, Ele transforma e nós os auxiliamos na jornada cristã. Mas a grande questão, irmãos, é que muitas vezes somos mais juízes carrascos do que irmãos acolhedores. Ao invés de acolhermos, julgamos de forma cruel. Em vez de estendermos a eles o nosso amor redimido, somos os primeiros a demonstrar a face do antigo eu que já deveria ter morrido há muito tempo. No lugar de amá-los em Cristo, muitas vezes nem sequer conversamos com eles. Os deixamos à margem da comunhão. Os deixamos sentados nas fileiras do banco desta igreja sem sequer estender a mão a eles. Eu não estou falando para nós passarmos a mão na cabeça de pecado. Não estou falando para nós deixarmos de pregar o evangelho verdadeiro, que quer sim o arrependimento e o abandono do pecado. Não é isso que eu estou dizendo a você. Eu estou falando sobre a decisão que nasce de um coração que foi redimido pelo Senhor, em acolher os pecadores arrependidos como eu e você fomos um dia acolhidos. Todos nós que aqui estamos, um dia fomos acolhidos nesta igreja. Quando Deus abriu o nosso coração, quando Deus abriu os nossos olhos, quando a luz do Senhor raiou no mais profundo do nosso ser, Deus nos trouxe aqui e nós fomos acolhidos por outros irmãos. Agora é a nossa vez de acolher. Assim como Paulo acolheu Filemão, Filemão deveria acolher Onésimo. Da mesma forma como eu e você fomos acolhidos, hoje é a nossa vez de acolhermos os pecadores que se achegam a nós. Mas infelizmente não é isso que nós fazemos muitas vezes. Essa não é a verdade sobre a nossa igreja, e eu sei do que eu estou falando. Há irmãos que entram aqui, que nem sequer recebem uma boa noite. Há irmãos que entram aqui e nós não acolhemos. Há irmãos que entram aqui e nós como igreja simplesmente viramos a cara por alguma coisa que ele já fez no passado, que foi perdoado e redimido em Cristo Jesus. Este é um pecado no qual nós precisamos acordar. Portanto, minha pergunta para você é: como você age para com os novos irmãos que o Senhor Jesus envia a nós? Envia à Igreja Presbiteriana Central de Araguari. Você os ama ou você os exclui? Você os recebe de braços abertos ou os deixa de lado em desprezo e ostracismo? Você caminha com eles ou os abandona para caminharem sozinhos, esperando que eles cresçam e sejam edificados na fé fora da comunhão dos santos? Você os acolhe ou você os afasta em desprezo total? Nessa noite, meu convite a você é o mesmo de Paulo a Filemão. Eu quero convidar a você a compartilhar da alegria de termos novos irmãos na fé chegando em nosso meio. A alegria de participar desta bênção divina, tendo o nosso coração reanimado, alegrado pelo Senhor, ao abraçarmos estes irmãos e caminharmos com eles enquanto estiverem em nosso meio. Veja, Deus te acolheu em Cristo Jesus. Esta igreja te acolheu na comunhão dos santos. Seja você, portanto, também um instrumento de acolhimento amoroso na vida de outros irmãos. Se você de fato possui um amor redimido, não haverá dificuldades para você colocar o acolhimento cristão em prática. Cristãos que não acolhem uns aos outros é porque não amam de verdade. É porque não conhecem de fato e de verdade o amor acolhedor de Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas há ainda um terceiro fruto que nós precisamos entender: o fruto da transformação.
Vou pedir aos irmãos que leiam os versos 10 e 11 todos juntos. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: sim, solicito-te. As Escrituras Sagradas estão repletas e recheadas de histórias de pessoas que foram radicalmente transformadas pelo Evangelho de Cristo. Um grande exemplo disto é o próprio autor desta epístola, o grande apóstolo Paulo. Um dia, Paulo fora perseguidor e assassino de crentes. No outro dia, ele se transformou em apóstolo do Senhor e um missionário que pregou o seu evangelho pelo mundo antigo. A epístola de Filemão também é uma dessas histórias. Uma das histórias que nos conta o poder transformador do evangelho que muda radicalmente pecadores. É uma dessas histórias fantásticas de pecadores que foram transformados ao ouvirem a pregação das boas novas da salvação. A história de um homem que nós pouco conhecemos, chamado Onésimo. Onésimo era um gentil. Onésimo era um escravo que pertencia a Filemão, e é só isso que nós sabemos da sua vida passada, além do fato de que ele não gostava muito de obedecer às ordens e havia causado algum dano a Filemão. Em outras palavras, ele era um pecador, como eu e você um dia fomos. Ele era um pecador como Paulo um dia foi. Alguém cujo coração foi corrompido pelo pecado desde o ventre materno. Porém, nesta epístola, Onésimo é apresentado como um novo homem também. Como alguém que foi transformado, que passou por uma grande transformação. Ou seja, ele agora é apresentado a Filemão como alguém que era radicalmente diferente daquele de quando ele fugiu. De quando ele causou danos a Filemão. O Onésimo que estava na frente de Filemão não era mais o mesmo. Ele havia sido redimido pelo Senhor. E Paulo vai escancarar isso a Filemão, para que Filemão não temesse acolher Onésimo. É como se Paulo estivesse dizendo: Filemão, este Onésimo aí que está diante de você, não é mais aquele pecador morto dos seus delitos e pecados que fugiu. Esse Onésimo que está aí, ele é um irmão que foi salvo e redimido pela cruz. Alguns detalhes nos mostram isso. Veja comigo, por exemplo, o verso 10. Paulo vai descrever Onésimo aqui como um filho na fé. Ou seja, descreve Onésimo como alguém que agora compartilhava da fé cristã. Alguém que era um discípulo de Cristo, alguém que era um servo temente de Deus, que havia sido convertido pela pregação do apóstolo Paulo. No verso 13, ele é nos apresentado e descrito agora como um servo. Alguém que estava servindo Paulo nas cadeias, em suas cadeias. Veja, logo Onésimo já não tinha mais tanta dificuldade assim de servir, quando outrora havia fugido da casa de Filemão. Seu coração agora estava disposto a servir, a usar os seus dons, usar as suas qualidades no serviço aos irmãos. E é isso que ele estava fazendo por Paulo. No verso de número 16, ele ainda é descrito agora como um irmão caríssimo em Cristo. Isso implica que Onésimo já não era mais um estranho à família da fé. Onésimo já não estava mais fora da fé. Isso implica que Onésimo foi enxertado na família da fé. Ele agora era participante do corpo da noiva de Cristo, mas um membro da igreja de Jesus. Ele deixou de ser um estranho para tornar-se participante da graça em Cristo. Por fim, quando nós olhamos os versos 18 e 19, podemos vê-lo sendo apresentado como alguém que já não tinha mais dívidas a pagar. Em outras palavras, suas dívidas já haviam sido perdoadas em Cristo. Por isso Paulo pode dizer a Filemão que qualquer outra coisa que Filemão exigisse já não fazia mais sentido cobrar de Onésimo. Que cobrasse dele, de outra pessoa, mas que não cobrasse de Onésimo. Portanto, perceba a transformação que é realizada na vida deste homem. De escravo, tornou-se filho. De egoísta, fujão, tornou-se servo. De um pertence,
de alguém que era visto como um objeto por Filemon, tornou-se irmão em Cristo. De devedor, tornou-se inocente. Em resumo, Onésimo já não era mais o mesmo. Tudo havia sido transformado na vida deste homem pela graça do Evangelho de Cristo. E essa é a verdade fundamental por qual Paulo afirma que ele agora, depois dessa maravilhosa transformação, é de fato e de verdade útil a Filemon. Veja comigo o verso 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil. Filemon, ele é útil a ti e a mim. Há um jogo de palavras aqui, irmãos, cuja finalidade é explicar a Filemon que agora Onésimo realmente se tornou útil. Que agora sim ele era útil, não por ser um objeto de escravatura, mas por ser um irmão na fé em Cristo Jesus. Este é o significado do nome de Onésimo, alguém que é útil. Onésimo significa isto, ser útil. Antes, fora de Jesus, aquele que tinha o nome por útil, mesmo sendo escravo de Filemon, era inútil a ele. Não servia de fato a Filemon. Não era isso que Jesus esperava de Filemon. Ele era inútil para o que realmente importava. Agora, em Cristo, Onésimo encontra-se com sua verdadeira identidade. Agora sim, Paulo diz, Filemon, agora sim ele é útil, não só a ti, mas a mim também. E era isto que Filemon deveria perceber. A real utilidade de Onésimo não era ser um escravo, mas ser um irmão redimido pela graça do Evangelho de Cristo. Esse tipo de transformação radical é um dos frutos gerados pelo Evangelho de Cristo Jesus em nossa vida. Quando nós somos alcançados pela mensagem do Evangelho, nós somos total, radical e completamente transformados e mudados pela graça da cruz. De forma prática, essa transformação possui impactos na nossa vida diária. Nós vivemos de forma diferente, nós pensamos de outra maneira, nós nos portamos de modo distinto, nós falamos de maneira peculiar aos que foram redimidos pela graça do Evangelho. Estou falando acerca da verdade de que crer no Evangelho deve frutificar em transformação em nós. Deixarmos de ser escravos do pecado para sermos filhos de Deus. Nosso coração egoísta é disposto a servir a Deus, aos nossos irmãos e ao nosso próximo. De devedores a Deus, nós nos tornamos justos pela fé em Jesus. Nesse sentido, irmãos, é impossível, é completamente impossível ter um contato real e verdadeiro com a mensagem do Evangelho de Cristo, com as boas novas do céu, e continuarmos a sermos pecadores como dantes. Veja Onésimo, pense em Onésimo. Paulo está mandando ele de volta para Filemon. Ele poderia ter fugido, ele poderia ter ido para outro lugar, ele corria risco de ser preso, de ser morto. O Filemon poderia fazer com ele o que bem entendesse, mas não é assim que Onésimo age. Ele não vai fugir de novo como ele havia feito outrora. Ele não sabe se vai ser recepcionado, ele não sabe se vai ser acolhido, mas é para Filemon que ele vai. Porque o seu coração havia sido mudado. Não importa o que ele ia receber de Filemon, ele estava fazendo aquilo para o qual ele foi convertido pela graça em Jesus. Portanto, não diga que o Evangelho frutificou em sua vida, se você ainda não é uma nova criatura. Se a sua vida, se a sua mente, se o seu coração ainda não foi transformado. Se você fala, se você pensa, se você vive, se você se comporta como outrora, antes da fé em Cristo Jesus. As boas novas de salvação sempre se frutificam em transformação radical e ponto final. Não há exceções, não há asterísticos, é assim que funciona. Logo, sem o fruto da transformação,
sem a ação do Evangelho em nosso coração. Uma coisa está ligada à outra. Portanto, eu quero convidar você a refletir sobre a seguinte pergunta: há diferenças reais entre a sua antiga vida e a nova vida em Cristo Jesus? Se você estivesse diante do Senhor, Ele te perguntasse: qual é a diferença da sua vida sem mim e da sua vida comigo? Haverá diferenças que você possa listar? Há distinções que você possa colocar diante do Senhor? Você fala diferente? Você pensa de outra forma? Você vive de outra maneira? Você enxerga a Deus e os seus irmãos de um novo jeito? Como você vive? Se eu pudesse conviver com você diariamente, como Paulo pôde conviver com Onésimo por um tempo, o que eu escreveria de você para um irmão desta igreja? Imagine que eu vivesse e convivesse com você durante uma semana, todos os dias, 24 horas por dia, e eu fosse escrever uma carta sobre a sua vida para o presbítero Marcos, para que ele conhecesse um pouquinho mais de você. O que eu escreveria de você? Eu escreveria que você ainda continua praticando as mesmas coisas que deveria ter abandonado? Ou eu relataria a ele as mudanças gloriosas do Evangelho de Cristo na sua vida? Em outras palavras, se eu pudesse ouvir suas conversas, ver suas mensagens do celular, assistir os seus vídeos juntos com você, ir aonde você vai, o que eu teria para escrever sobre a sua vida? O mesmo pecador de sempre ou uma nova criatura em Cristo? Sabe qual é o problema? Que quando eu falo e faço os irmãos pensarem nisso, às vezes nós tomamos um senso de responsabilidade. O problema é que você se esquece que a sua vida é corandel, é diante da face do Senhor. Muito mais do que eu ver e conviver, Deus está vendo, Deus está acompanhando a sua vida. Quais as mudanças Ele vê em você? Portanto, a epístola de Filemão é este grande espetáculo do frutificar do Evangelho de Cristo na vida de Paulo, na vida de Filemão e na vida de Onésimo. Um frutificar que nos lembra de frutos que devem ser exibidos em nós de uma forma prática, caso de fato o Evangelho tenha frutificado em nós. O fruto da reconciliação. O Evangelho faz de nós agentes da reconciliação entre irmãos, tal qual Cristo foi entre Deus e nós. O fruto do acolhimento. O Evangelho dispõe o nosso coração a compartilhar da alegria da salvação de pecadores, acolhendo-os em nosso meio, amando a eles, caminhando com eles. O fruto da transformação. O Evangelho nos transforma em novas criaturas, o que deve ser visto em nossa vida de forma prática, numa nova forma de viver e se portar neste mesmo mundo velho de sempre. Assim sendo, um amor redimido é aquele que foi transformado para conciliar irmãos e acolhê-los com graça como sinal da nossa nova forma de viver em Cristo. Esse é um teste para você saber se o seu amor de fato foi redimido. O amor redimido é aquele que foi transformado para reconciliar irmãos e acolhê-los com graça, como sinal de nossa nova forma de viver em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Eterno Pai, esta é uma daquelas porções das Escrituras que quando nós lemos e ouvimos a Tua voz, nós nos sentimos contritos, porque se formos verdadeiros diante do texto da Tua Palavra, eu e meus irmãos temos pecado muito contra o Senhor nesses quesitos. Há muita coisa fora do lugar na nossa vida, Senhor Deus, que nós precisamos arrumar. Muitas vezes, Senhor Deus, nós não agimos como mediadores. Nós agimos como pessoas que estão dispostas a
promover brigas e contendas. Perdoe o nosso pecado. Perdoe o nosso egoísmo. Perdoe, Senhor Deus, a nossa petulância de achar que somos melhores ou superiores com alguém a ponto de simplesmente gostar de ver a tua igreja em contendas e brigas. Senhor Deus, plante em nós um coração reconciliatório. Plante em nós um coração disposto a mediar a paz entre irmãos, que vão sim se ferir, Senhor Deus, porque somos todos pecadores. Mas pecadores como somos, sejamos usados como instrumentos do Teu Santo Espírito para reconciliar vidas, nunca para destruí-las. Senhor Deus, nós pedimos também perdão ao Senhor por não acolhermos como deveria aqueles que o Senhor manda para o nosso meio. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque muitas vezes temos falhado nisso também. Muitas e muitas vezes, Senhor, nós não temos acolhido os pecadores da forma como de nós é requerido na Escritura. Nós às vezes afastamos, desprezamos, lidamos com os pecadores de uma forma arrogante, ou pensamos que nós que já estamos na jornada cristã somos de alguma forma melhores ou superiores a eles. Não nos deixe esquecer que o lamaçal que eles estão foi da onde o Senhor nos tirou um dia. Não nos deixe esquecer que fomos acolhidos pelo Senhor. Não nos deixe esquecer que nós somos acolhidos por irmãos nesta igreja. E agora, Senhor Deus, que a nossa geração seja uma geração de crentes acolhedores, que tratam sim o pecado, que exortam sim contra o pecado, mas que não tem dificuldade de acolher, não tem dificuldade de caminhar, não tem dificuldade de caminhar com os irmãos na fé. Senhor Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor também, porque em algumas circunstâncias da nossa vida diária, nós não temos demonstrado o fruto da transformação. Por algumas vezes, Senhor Deus, aquele velho homem que deveria ter morrido, ele ainda reaparece em nós, por meio das nossas falas, por meio daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós assistimos. Nós pedimos perdão ao Senhor por isso também, porque com essa nossa atitude, Senhor Deus, nós temos trago desonra ao Teu santo nome. E nós suplicamos ao mesmo tempo que nos dê graça para vivermos de conformidade com a nova vida em Cristo Jesus. Que o nosso coração, que a nossa alma, que a nossa mente, que o nosso viver diário seja revestido por este novo homem que foi criado na cruz de Cristo Jesus. Que falemos como crentes, que hajamos como crentes, que nos portemos como crentes, que façamos todas as coisas como pecadores que foram redimidos pela graça que vem da cruz de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ainda cantar o hino de número 105, A Certeza do Crente. Depois nós vamos impetrar a bênção. Eu quero pedir aos irmãos que esperem a mim, ao presbítero Marcos e ao presbítero Adalberto chegar.